o repórter do Bandeira 2, Eliel Alves. Mulher é morta a facadas em Olinda e o principal suspeito é o companheiro da vítima. Jovem tomba sem vida, baleado em caixa d'água. Rapaz é morto a bala em Pojuca. Jovem assassinado a tiros em Lava Jato no bairro do Cajueiro Seco. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta sexta-feira, 24 de janeiro de 2020. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Mulher é morta a facadas em Olinda e o principal suspeito é o companheiro da vítima. A notícia com a repórter Bruna de Oliveira. O crime foi na Travessa dos Pescadores, no bairro de Amaro Branco, em Olinda. De acordo com a perícia, a mulher de 38 anos foi morta com pelo menos 4 facadas. O principal suspeito é o companheiro dela. O delegado responsável pelo caso, Ricardo Silveira, conta que o crime pode ter acontecido na frente do filho da vítima, uma criança de 3 anos. Eles eram marido e mulher e ingeriram uma quantidade grande de bebida alcoólica. Havia o filho da vítima, estava lá também, que era uma criança. A população começou a ouvir gritos, a criança também gritou, me parece que correu, e momentos depois foi visto o acusado correndo com a faca na mão. Quando o pessoal foi até o imóvel, verificou que a vítima estava sentada na mesa com várias restos de bebida próximos e apresentando lesões decorrentes de arma branca, né? Facadas. A casa toda apresentava respingos de sangue por todo lugar, dando a entender que houve algum tipo de discussão, algum tipo de briga dentro da casa que resultou aí na morte dessa senhora. Ainda de acordo com populares que preferiram não gravar entrevistas, a vítima morava em Surubim e tinha acabado de se mudar para o local. Pelas características das lesões, a polícia acredita que a vítima tenha entrado em luta corporal com o agressor antes de morrer. Segundo o pai do suspeito, Geraldo Alfredo Fiuza Lima, o casal estava junto há 2 anos e as brigas entre eles eram constantes. Rapaz, aqui pra lá e pra cá e brigava, sempre brigava e bebia muito todos os dias. A Polícia Civil investiga o caso. Bruna de Oliveira para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. De ontem para hoje, nas últimas 24 horas, foram registrados 18 assassinatos, foram 18 pessoas mortas de ontem para hoje. 10 crimes ocorreram no interior e 8 no Grande Recife. E do dia 1º de janeiro até este momento no estado, este ano em Pernambuco já foram registrados 219 assassinatos, sendo 128 no interior e 91 no Grande Recife. Manuel Cabral da Silva, de 34 anos, residente na rua 7 de setembro, no bairro do Planalto, em Abreu Lima. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo ontem pela manhã, na rua Machado de Assis, no bairro do Fosfato, lá em Abreu Lima, por elementos desconhecidos. Socorrido no hospital Miguel Arraes, em Paulista, Manuel Cabral da Silva não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal. O corpo de uma pessoa de sexo ainda indefinido foi encontrado carbonizado dentro de um carro Gol de placa PDE 4836 de Olinda. Veículo também destruído pelo fogo. O fato aconteceu na ladeira do Sabão, que fica na estrada de Mumbeca, na Guabiraba, pertinho da escola Mumbeca 2. A autoria e os motivos do crime ainda são desconhecidos. O corpo, que também apresentava ferimentos à bala, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Rodrigo da Silva França, um rapaz de 34 anos, residente na rua Ida 338, no bairro da Macaxeira. Ele foi assassinado a golpes de faca peixeira na 4ª travessa da rua Regina, lá mesmo na Macaxeira. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, Rodrigo seria usuário de drogas e o crime pode ter relação com o tráfico. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP.
Cleiton da Silva Vieira, um rapaz de 34 anos, foi assassinado a bala perto de um salão de beleza em Porto de Galinhas, em Pojuca. 2 homens no carro branco cometeram um crime cujos motivos são desconhecidos. Um homem tentou matar uma adolescente de 14 anos com quem mantinha um relacionamento amoroso e acabou ele sendo assassinado na Rua Nova, em Caetés, no Agreste do Estado. Damião Teixeira de Barros tinha 50 anos de idade. Ele atirou no pescoço da menor, que foi socorrida. A adolescente já estava inclusive com romance novo com outra pessoa aí, e o atual dela foi chegando na hora, chegou a brigar com o Damião, tomou o revólver dele e o matou com a própria arma. O corpo de Damião Teixeira de Barros foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O agricultor José Luiz Roque da Silva, de 51 anos de idade, foi assassinado a bala no povoado Santa Rita, zona rural de São João, no Agreste do Estado. Crime praticado por 2 homens que fugiram numa motocicleta. Antônio Barbosa de Oliveira, com 35 anos de idade, foi morto com golpes de barra de ferro em Machados, no Agreste do Estado, no crime de autoria e motivos não informados. Rubens de Siqueira Sátiro, de 25 anos, foi assassinado com disparo de arma de fogo no sítio Colônia, zona rural de Exu. O suspeito do crime, Matheus Guedes Pereira, foi preso em flagrante. O presidiário Moisés Tiago Costa de Araújo, de 31 anos de idade, havia sido agredido a pauladas no complexo prisional do Curado, na Avenida Liberdade do Sancho. A agressão aconteceu no dia 9 de julho do ano passado. Outro detento teria o agredido. Moisés Tiago Costa de Araújo estava internado no hospital Otávio de Freitas do Sancho, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Jovem tomba sem vida, baleado no bairro de Caixa d'Água. Rapaz é morto a bala em Pojuca. Jovem assassinado a tiros em Lava Jato, no bairro do Cajueiro Seco. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal, Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades em benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente Lupércio Nunes, ação e trabalho. Estão aniversariando hoje Roberto Jorge Júnior. Ele é filho do comissário Roberto Jorge, que mora no Jardim São Paulo. Antônio Carlos é do sítio Novo em Olinda. Antônio Carlos está completando hoje 53 anos de idade. Ivair Barros, ele é torcedor doente do Santa Cruz Futebol Clube. Ivair Barros é amigo do policial federal João Evangelista, o conhecido João da Água. Isis Maria, dona Isis Maria está aniversariando. Ela mora na rua Estocolmo, em Passarinho, Olinda. E vai acontecer a festa com a participação do vizinho dela, Cabelinho, e também os filhos de dona Isis Maria, o Maurício, também Márcio, Marta, Mércia, Marta e Marcos Freitas, o Boca de Galinha. Também vai participar da festa a esposa do Boca, a pastora Genilda. Está aniversariando hoje na MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupércio Nunes, o sargento Virgínio Muniz de Andrade. Polícia Civil investiga a suspeita de estupro de uma menina de 3 anos em escola particular na cidade de Olinda. A notícia é com o repórter Ivan Júnior. De acordo com a mãe da menina de apenas 3 anos, a própria criança contou que teria sido tocada pela professora em dezembro do ano passado, enquanto tomava banho. Os pais vinham notando a criança triste ao chegar da escola. Ela passou do horário na escola, nós tivemos um imprevisto no trabalho e ela teve que ficar até o meio-dia.
Chegando em casa, ela se queixou de ardência no pipio. Eu deitei ela na cama, limpei e notei que estava bastante vermelho. E comecei a fazer perguntas para ela, se alguém tinha mexido nela, se alguém tinha feito alguma coisa com ela. E aí ela falou para mim que a professora, na hora do banho, colocou o dedo no pipio dela com bastante força. Segundo a mãe, a filha usou uma boneca para explicar como vinha sendo abusada. Eu dei 2 bonecas para ela me mostrar como foi. E ela encenou nas bonecas, pegou a mão da boneca que representava a professora, colocou a mão no pipio da boneca que representava ela. E nisso, depois que ela terminou de contar, ela começou a mutilar a boneca e começou a chorar, começou a se esconder. A minha mãe em seguida chegou, eu pedi para que ela contasse para minha mãe e ela ficou se escondendo, ficou com vergonha, não queria contar para minha mãe, ela só me contou. Em seguida, a gente já deu o adiantamento para ir para a delegacia, nós prestamos o boletim de ocorrência, fizemos o exame de corpo de delito no mesmo dia, a escuta nós fizemos um pouco depois e estamos esperando o andamento do processo. Ela registrou o caso na delegacia do Varadouro e uma semana depois, mãe e filha foram ouvidas. Um psicólogo conversou com a criança que confirmou não ter sido estuprada apenas uma vez. O exame realizado pelo Instituto de Medicina Legal, IML, confirmou uma pequena dilaceração na vagina da vítima. A criança estuda na escola desde a sua inauguração em abril de 2018. Apesar das evidências, a direção da escola nega o estupro. O delegado responsável pelo caso informou que a Polícia Civil só irá se pronunciar sobre o caso após a conclusão do inquérito. Com informações de Bruna de Oliveira e Ivan Júnior, para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Olha, minha gente, nas últimas 24 horas foram registrados 6 assaltos a ônibus, sendo 2 do sistema BRT. Ônibus P15 Boa Viagem, assaltado pertinho do Shopping Itacaruna, da empresa Borborema, só os passageiros roubados, e o assalto foi por volta das 9h40 da noite. Ônibus da empresa Caxangá, da linha Teixambá Cabugá, foi assaltado na Avenida Presidente Kennedy, em Peixinhos, Olinda, só os passageiros roubados. Ônibus da linha Zumbi do Pacheco, tudo Tancredo Neves, foi assaltado no ponto de retorno a 1h da tarde de ontem. Ônibus da empresa BRT, da linha Pelópolis da Silveira, Prefeitura da cidade do Recife, assaltado na PR15 nos Butrins de Olinda. Outro ônibus BRT, este da linha Abreu Lima, Prefeitura da cidade do Recife, assaltado ontem por volta das 7h10 da noite no bairro do Salgadinho, em Olinda. Ponte dos Carvalhos, Cajueiro Seco, foi assaltado na Vila Sotávia às 9h da noite, o ônibus da empresa São Judas Tadeu. Portanto, foram 6 ônibus assaltados nas últimas 24 horas, 2 do sistema BRT. Estão sintonizados com a gente aqui na Rádio Jornal. Amaro Paulo de Lima, ele está em Paulista, e a filha dele, Laura, estão sintonizados aqui na Jornal. Hugo do Peixe, a esposa Nilza e os filhos Roberto e Robinho estão lá no bairro do Pina. Também estão sintonizados aqui na Jornal a rapaziada solidária da família Cabral em Nova Descoberta, inclusive Jaqueline e Leila, que é recepcionista aqui do Hospital da Restauração. Luciano mora na subida do Morro da Conceição, é primo de Ivan Miguel, que está de plantão aqui no Hospital da Restauração. Mário do Gás, ele mora na Rua do Meio, também conhecida como Afogado da Engazeira, no Jangue Paulista. Mário do Gás é amigo de Pinidito, ex-operário da antiga fábrica Coronel Otton Bezerra de Melo, na Macaxeira. Messias é do Getúlio Vargas, funcionário, também os funcionários já estão ligados na Jornal, e os taxistas ali em frente ao Hospital Getúlio Vargas. O coronel da Polícia Militar, Wilson Castro, médico, advogado criminalista da MERP PMBM, Manuel do Mercadinho, Avenida Encanta Moça, e Rubens da Areinha estão ligados na Jornal. Eudes é campista da Rua do Príncipe, e Bigné também da Rua do Príncipe. O comissário GG lá no e Otávio, GG é segurança, e Otávio também é segurança de uma banca do Jogo do Bicho, ali no bairro da Encruzilhada. Fernandinho Telemar também está sintonizado na Jornal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil.
Josivaldo da Silva, um homem com 47 anos, foi agredido a facadas na Avenida Geraldo Genu, bem pertinho da estação da CELP em Pesqueira. O suspeito Givanildo Norberto da Silva está foragido. Josivaldo foi socorrido no Hospital Dr. Lídio Paraíba e depois removido para o regional em Arco Verde, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. No Engenho Esperança, em Aliança, dois elementos desconhecidos mataram a bala um rapaz que não conduzia nenhum documento que o identificasse. O corpo foi encaminhado ao IML. Arthur Vinícius Souza da Silva, de 21 anos, foi alvejado a bala na primeira travessa da Rua do Sol, em Jaqueira, na cidade de Jaqueira, no interior do estado, por elementos desconhecidos. Ele foi levado para o hospital local e no momento em que estava sendo removido para o regional de Palmares, morreu no meio do caminho, de onde o corpo foi removido para o IML. O pintor José Wilton Rufino da Silva, de 33 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo quando estava trabalhando em uma residência na Rua Pedro Beltrão, pertinho da Praça José Leite Barros, em Itacaimbó, no interior do estado. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Fernando Fragoso da Silva, 61 anos, residente na Rua do Campo, em Amaragi, foi agredido a golpes de facão e morreu. Ele foi morto durante uma bebedeira na Rua Paulino Rodrigues, lá em Amaragi, pertinho do estádio municipal. O suspeito do crime, o tal de João da Silva, está foragido. José Deodato de Melo, um homem com 55 anos de idade, foi assassinado a bala pertinho da residência dele, na Rua Cosme Amorim de Lima, no bairro Governador Miguel Arraes, em Xã Grande. Dois homens numa motocicleta se aproximaram da vítima e cometeram o crime. Jonathan Clemente de Lira, de 27 anos, residente na Travessa Chagas Ferreira, em 2 Unidos, foi agredido com golpes de barrote de madeira por um elemento desconhecido e foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Manuel Cosmo Alves, um idoso, 64 anos de idade, segundo informações, seria um policial federal. Ele foi vítima de atropelamento na BR-101, trazido aqui para o Hospital da Restauração, não resistiu aos ferimentos e faleceu. José Jerônimo Ferreira, de 59 anos de idade, residente na Rua Nova Descoberta, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. Ele foi arremessado na residência após uma explosão de um botijão de gás. Ele ficou muito machucado, com queimaduras também. Foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Sotávila, em Prazeres, depois removido aqui para o HR. José Gomes Barbosa Filho, 51 anos, residente no sítio Macaco, zona rural de Surubim, também foi trazido aqui para o Hospital da Restauração com queimaduras, vítima de um acidente com pólvora. Kelvin John da Silva Carmo, jovem com 19 anos, residente na Rua Aratuba, em Nova Descoberta, foi agredido fisicamente, ninguém informou por quem nem o porquê, e ele foi socorrido aqui no HR. José Almir Cordeiro do Nascimento, 31 anos, residente na Rua 17, no Jordão Baixo, foi agredido a socos e pontapés, ninguém informou quem o agrediu nem os motivos, e ele foi socorrido aqui no HR. Ivanildo Carlos da Silva, 59 anos, residente na Rua da Alegria, em Bom Jardim, foi agredido a bala por desconhecido. Ele foi alvejado a tiros e ainda espancado e foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Fernando Bezerra da Silva Júnior, 22 anos de idade, residente na Rua Dias Martins, no bairro da Tabatinga, em Camaragibe, foi baleado por uma pessoa de identidade não informada e foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Adaildo Freire de Sá, 51 anos, residente em Petrolândia, foi trazido aqui para Recife, para o HR, tudo arrebentado, vítima de agressão com barra de ferro. O Wilker Queiroz da Silva, de 29 anos, residente na segunda travessa Malásia, na Baía da Sapucaí, Olinda, foi socorrido aqui no Hospital da Restauração com hematomas, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. Cauane da Silva Teixeira, residente na Rua Manuel de Moraes, no centro, em Caeté, no interior do estado, foi trazido aqui para Recife, para o HR, vítima de agressão a bala de autoria e motivos desconhecidos. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Rapaz é morto a bala em Pojuca. Cleiton da Silva Vieira, com 34 anos, residente no Privê Verde Mar, bairro Merepé 3, em Pojuca. Ele foi morto a bala na quadra 7, bairro Merepé 3, lá em Pojuca, por homens num carro não identificado. A motivação do crime também é desconhecida e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. Jovem tomba sem vida, baleado no bairro de Caixa d'Água.
William Michel da Silva Pageu, jovem com 23 anos, ele tombou sem vida, baleado na rua Darcy de Melo, no bairro de Caixa d'Água Olinda. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, o rapaz, ele seria usuário de drogas e estaria envolvido com tráfico. O corpo dele foi encaminhado ao IML depois do levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e os policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Jovem assassinado a tiros em Lava Jato no bairro do Cajueiro Seco. O Alisson Francisco de Deus, um jovem com 20 anos, residente na rua Senhor do Bonfim, no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi alvejado com vários disparos de arma de fogo ontem por volta das 4h30 da tarde, no local de trabalho dele, um lava-jato localizado na rua Nossa Senhora da Piedade, lá no Cajueiro Seco. 2 homens encapuzados no carro não identificado cometeram crime. O Alisson Francisco de Deus foi socorrido no hospital Jaboatão Prazeres, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. A motivação do crime ainda é desconhecida. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, controle plantão, aqui na sua rádio, Jornal Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.